11h19. Entrevista do dia. Rádio Globo ao vivo, agora no Facebook. Pois é, estamos aqui ao vivo pelo Facebook, pela Face Live. Um abraço aí para todos vocês do Face Live. Gente, é questão do tempo, né? Ufa! Mas parece que 24 horas já não dão, né? Pra gente realizar tudo que a gente tem que realizar no dia. Para muitas pessoas, 24 horas por dia já não são mais suficientes para tantos afazeres. Mas o que muita gente ainda não percebeu é que a má gestão do tempo pode gerar a sensação de frustração, incompetência. Olha que sentimento terrível, né? Você se sentir uma pessoa talvez incompetente por não ter uma boa gestão, uma boa relação com o tempo, né? Estresse, né? Que é o mal do século. E até mesmo problemas de saúde, problemas na família. Então, se você já tentou otimizar o seu tempo, você sabe o quanto isso é difícil. E por isso, para nos ensinar, né, a administrar melhor os nossos tempos, nós convidamos aqui as irmãs coaches, a Regiane Moreira e a Tuca Moreira. Eu começo aqui com a Regiane. Bom dia, Regiane. Olá, Paulo. Bom dia, um prazer estar aqui. Oi, gente, quem está acompanhando aí. Que delícia poder estar pelo Facebook também, Pois é, né? Uma alegria também recebê-las aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós agradecemos. Né, estar conosco aqui para essa entrevista tão construtiva. Sim. Eu tenho certeza será, né? Nós vamos aproveitar bem o nosso tempo aqui. A gente vai aprender um pouquinho também. A gente vamos. sim aprende, né? Certamente. E aqui do meu lado, Tuca Moreira. Tudo bem, Tuca? Olá, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem com vocês? Maravilha. Muito obrigado também, né, Tuca? Obrigada. Pela Nós presença, pela Paulo. disponibilidade. As irmãs coaches. Isso mesmo, irmãs coaches. Hoje, o coach é um profissional muito requisitado, não? Demais. Né? Pelas empresas, pelas pessoas físicas. Sim, o life coach, o business coach, né? Nós estamos em todos os âmbitos aí. Hoje, empresas grandes precisam desse profissional para acelerar os resultados, para empoderar a sua equipe, né? Então, é um trabalho gostoso e a gente consegue perceber o avanço de cada um. E tanto isso é tão importante porque por trás de tudo isso, de todos esses objetivos, sejam empresariais, de grandes corporações, ou sejam objetivos individuais, né? Tá por trás de tudo isso como uma coisa oculta a questão do tempo, né, Tuca? É verdade, a questão do tempo. E o tempo são prioridades, né, Paulo? Qual é a minha prioridade? Será que hoje, quando eu acordei, eu já mentalizei, eu já planejei como vai ser o meu dia para otimizar a questão do que é importante, do que é urgente? Nós vamos falar um pouquinho disso Por aqui. exemplo, hoje vocês tinham esse compromisso aqui conosco, né? Como é que cada uma acordou e se projetou e se planejou em relação ao tempo, até chegar o tempo agora, né? Porque vocês começaram com o tempo da parte da manhã, viveram muitos tempos até às 11h22, que é a hora que nós estamos falando aqui agora. Como é que foi esse planejamento para vocês? Isso é muito pessoal, mas eu vou falar, eu acho bem interessante. O planejamento é importante que ele já comece no dia anterior. Nós temos o hábito, e fica de sugestão, fazer uma listinha. O que é mais importante para o meu dia seguinte? Porque senão eu começo o dia com tanta coisa para fazer, não dou conta de fazer tudo, e aí gera aquela sensação de frustração, né? Já sabendo que nós teríamos essa deliciosa entrevista na sua companhia, o que a gente fez? Foi pro caderninho, sabíamos que tínhamos que fazer a divulgação nas redes sociais, Aí, enfim. na fala da Regiane, já está todo um conceito, viu, pessoal? Já Sim, tá, né? vocês podem já estão aí as dicas. O que mais ajuda? Mulher tem dificuldade de escolher roupa no outro dia. Tem ou não tem, Paulo? Tem. Tem ou não tem, Tuca? Horas, né? O Bastante. que a gente faz? A gente já mais ou menos... Bom, pode ser essa. Se tiver frio, é mais ou menos essa que eu vou. Se tiver calor, já separa a roupa. Então, tudo isso é importante. São coisas que no dia seguinte, se você deixar para arrumar na hora, ainda mais quem tem filho, né, em casa, acaba gerando uma certa complicação. Então, são detalhes que fazem muita diferença. Agenda, agenda mesmo, agenda seja de papel, né? E eu estou vendo aqui que vocês gostam do papel Gostamos. também, né? Bastante. Seja a agenda virtual, né? É importante, Tuca. Ela não é só importante, como também Ela é essencial. É essencial. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem esse compromisso aqui hoje mais cedo. Mais tarde, um compromisso, digamos, em Contagem. E mais à tarde, um outro aqui. Então, se eu colocar no papel, eu posso perceber assim, nossa, eu tenho 2 compromissos que são em Belo Horizonte de manhã. Eu posso tentar otimizar isso para poder não precisar ir em Contagem, voltar em Belo Horizonte. Então, isso é uma otimização de tempo. Você ganha tempo. Tuca e Regiane, aí fiquem à vontade para responder. A gente vai fazendo esse ping-pong aqui com vocês. Por que o ser humano do século XXI, nós que temos toda essa estrutura, né, de informática, de cibernética, de tecnologia à nossa disposição, exatamente para poder fazer com que a gente ganhe tempo, para que a gente, né, otimize o nosso tempo, e nós estamos mais atarefados, mais demandados, mais cansados. O que está acontecendo? Aonde está o erro?
Paulo, o mau uso das redes sociais, por exemplo, a gente percebe que é uma coisa que acaba com o tempo. Por exemplo, as redes sociais. Hoje em dia as pessoas têm um costume de abrir as redes sociais. Quem trabalha principalmente com isso, Facebook, Instagram e outras redes sociais, por exemplo, ela abre de 5 em 5 minutos ou de 15 em 15 minutos e fica ali em torno de 3 minutos, né? Esse é o mínimo que a pessoa fica quando ela vai olhar alguma coisa. Sim, mínimo. Então, se você chega ao final do dia e soma esses pequenos momentos, dá mais que uma hora. Essas frações de tempo, né? Sim, dá mais que 1 hora ou então 1h30. Então, o que é o correto fazer? É você olhar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E olhar com estratégia. O que eu preciso ver? O que eu preciso? Porque se você for olhar por olhar... Cuidar da vida do outro. Cuidar da vida muitas do pessoas outro, fazem, né? claro. Sim. A curiosidade. Sim. Você vai pular de um para outro, pular de um para outro, pular de um para outro. Você está perdendo seu tempo. A imagem que eu faço, Regiane, é como se a gente estivesse num rio, com a nossa canoinha, com o nosso barquinho. Então, nós estamos no leito do rio. O rio está caudaloso, está levando a gente. Aí, de repente, a gente pega um afluente. Aí depois pega um outro afluente, e outro afluente, e outro afluente. Aí depois você tenta voltar para o rio, você não consegue. É difícil. E eu falo muito sobre os e-mails também, né? É muito importante. As pessoas que trabalham, independem desse contato o tempo todo nas empresas, ficam geralmente com o e-mail, a caixa de e-mail aberta o tempo todo. Sim. E aí toda hora ela olha se chegou um e-mail, chegou, ela abre, lê, e tem muitos spams, tem muitas mensagens, aquelas cópias, longas O próprio cópias. sinalzinho, né? Plim, Sim. já te dá. E aí, a minha sugestão, a nossa sugestão que fica para essas pessoas, especialmente para os líderes, né? É falar para os seus liderados, olha, eu vou abrir o e-mail tantas vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Se for algo urgente, vá até a minha sala ou me ligue, porque a pessoa toda hora, ela para coisas importantes, estratégicas que ela está fazendo, para ver um e-mail que às vezes é algo que não tão relevante. Vocês estão trazendo aí a questão, por exemplo, da rede social, do e-mail. Existem outros devoradores de tempo, na opinião de vocês? Olha, Paulo, se não for bem usado, por exemplo, uma ferramenta que nós usamos no nosso dia a dia é o WhatsApp, por exemplo, que todo mundo gosta bastante. Nós percebemos dentro do nosso consultório, por exemplo, que tem pessoas que, né, vão contar e aí abre áudios, né? De 3 minutos, depois outro de 5, depois outro de 3. E a minha pergunta é, será que se você não ligasse para essa pessoa, que você precisa resolver essa questão e ser mais assertivo, você não economizaria quantos minutos? Porque às vezes um áudio, outro áudio, não foi Depois assertivo. Você coloca isso tudo Sim. no relógio. Deu 40 minutos de conversa e não resolveram nada. E isso numa vida, hein, Regiane? Sim. Imagina uma vida. Sim. Né? Então você tira até a possibilidade de meia vida numa vida só. E é interessante, Paulo, que o que pode ser usado a nosso favor e nos ajudar muito, como todas essas redes sociais, meios de comunicação, ela certamente hoje em dia tem atrapalhado muitas pessoas em seu progresso. Agora, ganhar tempo. A gente tem que ganhar tempo para quê? Para fazer o que é importante para mim, o que vai me trazer resultado. Eu até trouxe, posso mostrar? Ah, claro, por Eu trouxe favor. uma ferramenta. Nos nossos processos de Deixa eu ver coaching, aqui. nós usamos alguns testes da administração, do próprio coaching, psicologia, antropologia, enfim. E também ferramentas. Tem um teste que eu gosto muito de aplicar, nós aplicamos bastante. A pessoa geralmente responde, né? Pode olhar, pode mostrar para essa câmera Ok, mesmo, né, aqui, Nicolas? A pessoa Pra essa aí responde mesmo, algumas perguntas, sim, raramente, às vezes, e sai o resultado para mim. Esse resultado, que vem todo coloridinho, bonitinho aqui, com os mostra como é gráficos. a sua administração do tempo. E aí eu vou te dizer que tem pessoas, aqui mostra para mim, que eu coloco em primeiro lugar as coisas importantes, ou então as coisas urgentes ou circunstanciais. O que é isso? O que é importante para mim? Importante é aquilo que vai me trazer resultado. Se o meu foco agora é alavancar minha carreira, por exemplo, é fazer um bom trabalho onde eu estou exercendo minha função, né? Se eu ficar o tempo todo fazendo o que a Tuca citou agora mesmo, abrindo o WhatsApp toda hora, ouvindo aquelas mensagens, vendo aqueles vídeos de piadinha, que tem hora que dá uma distração, mas se eu ficar fazendo isso, isso vai ser importante para mim? Isso vai me dar retorno? Isso é o que é importante. Em segundo lugar, o que é urgente? Urgente geralmente já foi importante um dia. IPVA, tem gente que deixa pagar no último dia, né? Declaração de imposto de renda, tem gente que espera a última semana. Ou depois do prazo. Isso. E aí, quando chega na última semana, ela vai e fica tensa, gera uma tensão, gera uma ansiedade, gera um monte de sensações ruins. Então, urgente, aliás, o que é prioritário. urgente, ele já foi importante um dia. Então, é importante que você fique atento a isso. E tem pessoas que vivem só no circunstancial. É aquilo que não vai trazer retorno nenhum. Achei Pois é. interessante. Achei urgente é aquilo que já foi
Já foi importante um dia, na maioria das vezes. É claro que algumas situações fogem ao nosso controle. Porque mas você deixou o tempo correr, você não foi amigo do tempo. Sim. Aí eu te pergunto, o que você tem feito do seu dia a dia, né? Você tem priorizado realmente as coisas importantes? Uma boa dica é colocar tudo no papel. Nós colocamos a nossa entrevista, se eu pegar meu bloquinho, que eu não gosto muito de agenda, mas eu uso um bloco de notas. Cada um usa o que, né, mais faz sentido para ele. Tá arriscadinho lá, já tá um ok, que nós já chegamos aqui. Então, é importante você riscar, isso faz toda a diferença. Então, quer dizer que isso é como se fosse assim, ferramentas para identificação de onde o nosso tempo está sendo mal aproveitado ou mal administrado. Isso mesmo, ferramentas, né? Nós trabalhamos com várias ferramentas, Paulo, e é importante. Você acredita que até o perfil de personalidade, de traço de comportamento da pessoa, às vezes faz com que ela perca mais tempo? Por exemplo, nós temos os traços de personalidade. Tem gente que é mais sanguíneo. O que é um sanguíneo? É uma pessoa mais comunicativa, que gosta de conversar, e mais expansiva. Só que, geralmente, Paulo, essa pessoa às vezes perde o foco. Então, é importante ela estar observando até ao tipo de conversa dela, se ela está tendo foco ou não, para não perder tempo, né? Então, é importante que você saiba qual é mesmo o seu traço de personalidade para ter uma boa administração de tempo aí. O trabalho de vocês, ele é mais voltado, a atuação de vocês é mais voltada para as pessoas físicas ou para as pessoas jurídicas? Quem contrata mais as irmãs coach? São as empresas ou são as pessoas? Os dois, Paulo. É uma divisão bacana. Nós fazemos muitos treinamentos, muitos cursos em empresas, palestras, né? Porque em empresa, essa questão do tempo tá muito clara, assim. Sim. A empresa tem que ganhar tempo, né? Time is money. Isso mesmo. Esse conceito de que tempo é dinheiro, mas eu não sei se tempo é dinheiro, eu acho que tempo é vida, mas enfim, né? Mas nas empresas o dinheiro realmente tem, o resultado financeiro tem que aparecer. Eu fico pensando assim, na vida pessoal, aquela pessoa que não consegue administrar o seu próprio tempo e tem que recorrer a uma ajuda profissional. Sabe o que elas mais falam? Ontem mesmo eu conversei com uma cliente a respeito disso. As pessoas, especialmente as mulheres, têm se dedicado tanto ao trabalho, muitas viraram as chefes realmente da casa, né? Tendo que sustentar as famílias. E aí elas acabam abrindo mão dos cuidados com os filhos, delegando, né? Para babás ou até mesmo para a escola. E aí vem um sentimento de culpa muito grande. E elas... Até equilibrar isso, precisa sim do apoio de um profissional. E porque depois elas reclamam mesmo, nossa, eu estou me sentindo culpada. Porque qual que é o meu principal valor? Muitas das vezes o meu principal valor é a família. E eu não estou dando a atenção especial a que a minha família realmente precisava. É verdade. Tem também, Paulo, um livro muito bacana que a gente gosta de indicar. A gente indica livros e filmes. Caneta e papel na mão. Tem um livro que é muito bacana, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E por que hábitos das pessoas altamente eficazes. Sim, e lá falam, né, desses 7 hábitos, fala da gestão de tempo e fala do ócio criativo. Uma pessoa que não consegue ter essa gestão de tempo bem regulamentada, ela não consegue ter o seu ócio criativo. O que é o ócio criativo? Você percebe que muitas pessoas passam horas estudando para concurso, por exemplo, chega na hora da prova e fala assim, eu tive um branco, eu estudei tanto. Por que você teve um branco? Porque você não geriu a sua mente direito. O seu pensamento ficou tão acelerado, que hoje em dia tem vários transtornos mentais, a síndrome do pensamento acelerado, por exemplo, é porque você não conseguiu barrar a sua mente. Então, o que é o ócio criativo? É ter um momento de desligar todas as suas redes sociais, de colocar o seu pezinho no sofá, ou então deitar na sua rede, respirar fundo e se conectar consigo mesmo. Nossa, Tuca, mas parece tão... Mas por que isso? Porque isso vai fazer com que você realmente dilua tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você aprendeu de novo no seu trabalho. Então, nós percebemos que muitos executivos, muitas pessoas levam o trabalho para casa e não conseguem ter Não é bom levar o trabalho para casa? Depende, Paulo. Se tudo que é dentro do equilíbrio é bom. Saiu do equilíbrio, não é bom. Engraçado. Não é verdade? Veio muito a calhar isso que você está falando, Tuca, e também Regiane. Porque hoje, no nosso programa, um pouco mais cedo, nós colocamos aqui, entre os assuntos, né, todo dia a gente debate alguns assuntos, e trouxemos aqui uma até curiosidade de uma senhorinha, 103 anos, 102, vai fazer 103 anos agora. Ela acredita a sua longevidade a uma caneca de cerveja gelada que ela toma todos os dias, pontualmente às 4 horas da tarde. Então, ao invés de ser o chazinho das 5, é a caneca de cerveja das 4. E aí, esse assunto rolou aqui na mesa e tal, e eu falei, olha, gente, talvez essa questão até do slow motion, né? E vem muito nisso que você está falando. Sim. Talvez abaixar um pouquinho esse ritmo, entendeu, da vida. Para que eu tenha ócio criativo, ou ócios criativos, né? Isso, como é que vocês percebem isso? Faz todo sentido. Dentro das empresas, por exemplo, em qualquer lugar que você trabalhe, geralmente há lugares que são mais tensos.
veículos de comunicação são um deles. O que vocês sentiram daqui? Aqui tá tenso? Não, eu já trabalhei em televisão por muitos anos, você é conheço mais ou menos. jornalista, E eu sei que é muito tenso, apesar que o clima aqui tá gostoso, viu, gente? Eu tô percebendo na paz, André sorridente, todo mundo. Eu gostei do clima. Ué, que bom. Também Mas o que gostei. acontece? Se você trabalha, você está envolvido com um projeto muito tenso, ou o clima está tenso no seu ambiente de trabalho, é importante que para as coisas começarem a fluir melhor, você saia, vá na cozinha, tome um cafezinho, bata um papo, converse sobre o futebol. É preciso ter essas pausas ao longo do dia, senão a pessoa não aguenta. Mudar de atividade também, né? Sim. Trocar de atividade. Você troca uma atividade que está te cansando por outra que te relaxa, né? A Regiane é nossa colega também, é jornalista, né? Sim. É analista comportamental. E a Tuca é visagista, Tuca. Sim. Não sabia que você era especialista em imagem, uma consultora de imagem. Na verdade, eu me especializei em imagem pessoal, né? O visagismo é a maior cadeira que existe hoje de psicologia da imagem Muito pessoal. interessante, visagismo. Então, a gente adequa a imagem pessoal de acordo com os traços de personalidade, os princípios, valores, objetivos a ser alcançado, tanto na vida pessoal como profissional. Então, esse é o visagismo. Olha que ótimo. Então, ao contratar as irmãs coach, né, você tem, então, desde a imagem que você quer passar, quer construir, né, até mesmo aspectos como, por exemplo, aqui a administração do tempo. É isso mesmo. O que é um tempo bem aproveitado para vocês? É estabelecer as prioridades de acordo com os seus valores. Se para mim, a família é meu primeiro valor, eu não posso levar o trabalho para casa e deixar os meus filhos assistindo televisão. A não ser que seja um caso extremo, né? Mas administre da melhor maneira para que você não tenha que fazer isso. Se tem um projeto importante para entregar na sexta, comece a fazê-lo na segunda, na terça, não deixe para a última hora e não leve seus projetos para casa. Então, identifique quais são os seus principais valores, existem várias ferramentas para isso também, e estabeleça as prioridades. Aí sim, ao fim do dia, você vai ver aquela listinha, por mais que você não tenha arriscado todos os seus afazeres, por mais que não tenha realmente dado tempo de fazer todos que você ali colocou, mas os principais, os mais importantes, você conseguiu fazer. Isso é muito importante. Muito bem. A pressa é inimiga do tempo? A pressa é inimiga do tempo, porque se você está correndo, significa que você não fez o que deveria ter feito no momento em que deveria ser feito. Legal isso, né? Não, peraí. Se tá correndo, tão legal se que tá você tem que falar. correndo, Repete que... A pressa... Peraí. Se está correndo... Se está correndo, é porque você não fez o que deveria ter feito no momento em que era para ter sido... No tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. Tá bom. E aí essa pressa, por exemplo, essa pressa pode, ela pode gerar uma agitação interna, assim? Claro, uma agitação... A pessoa fica agitada? Sim. Fica, não Agitação, Fica doente Paulo, até, né? cobrança, sensação de menos-valia, porque a pessoa se cobra. Ela se cobra, nossa, mas será por que eu tô sempre atrasado? Será que comigo o tempo não anda? Tem pessoas que chegam nos nossos consultórios falando, nossa, mas parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Quando você vai ver, a vida da pessoa tá toda bagunçada. Porque ela tem uma má gestão de tempo, porque ela não se conhece, ela não tem uma comunicação assertiva, então perde muito foco, porque ela não conhece nem o traço de personalidade dela. Então, é importante também, Paulo, parece, né? Nossa, eu tô falando de gestão de tempo, a Tuca me veio me falar de autoconhecimento. Sim, Sim, é claro, preciso que claro. você conheça quem Não. você é para saber como você se Total, comunica. total. Então faz todo sentido Total. a pessoa se conhecer. Aliás, esse gerenciamento do tempo, essa postura diante do tempo e essa administração do tempo está aqui, ó. É na mente que começa. É na mente. Tudo acontece primeiro na Você mente, estabelecendo né? as suas prioridades, as suas, Sim. né? Para não ser apressado, para não ser impaciente. E penso até, Tuca e Regiane, e ouvinte aí do Face Live, que para não ser intolerante. Porque se eu estou apressado, eu estou agitado internamente, a minha tolerância, ó. No trânsito, Vai ficar. então, já pensou? E aí eu vou perder tempo. Sim. Porque, por exemplo, se eu te trato mal no trânsito, né, causa alguma coisa para você, eu vou ter que ter depois tempo para poder me desculpar com você, me recolocar com você. Olha só isso nas organizações, nas empresas, né? Disputas internas. Olha os tempos que as pessoas perdem. É verdade, uma coisa que você está dizendo, eu me lembro da técnica 10-90. Eu brinco com nossos coaches, né? Então hoje você vai ter de tarefa praticar a técnica 10-90. Ô, Tuca, que técnica que é essa? Por exemplo, alguém te fechou no trânsito, algo errado. Isso é o fato. O fato é 10%. 90% é como você vai lidar com aquela fechada de trânsito. Só você pode fazer com que se sinta mais impaciente, mais nervoso, ou então dizer... Tchau. Vai com Deus. Vai com Deus, entendeu? Tá aqui, né? Então, você tem todo o domínio. Ninguém pode te colocar numa situação de impaciência ou tirar a sua paz se você não permitir. Né? Então, é 10-90. 10 é o fato.
90 é o que você vai fazer com o que aconteceu daquele fato. Mas aí precisa ter Maravilha. inteligência emocional, né? Sim. Viu, Paulo, como mas uma coisa desencadeia a outra? Mas aí já é um outro assunto. Inteligência emocional. Que nós gostamos muito de falar sobre isso, Eu né? tenho certeza disso, eu tenho certeza. Mas olha, então faz o seguinte, numa outra, porque fica esse gostinho de quero mais, né? E fica mesmo. Aliás, quero muito mais. Viu, Regiane? Viu, Tuca? Nós também. Obrigada, Paulo. Fica esse gostinho de quero mais. Numa próxima oportunidade, né, nós vamos criar essa oportunidade para que elas possam estar conosco novamente aqui nos estúdios e oferecer esse encontro para vocês aí também no Face Live. Eu quero agradecer, Tuca, pela Muito presença. Regiane, pela Obrigada. presença. Posso deixar o site, Paulo? Por favor, as irmãs coach, então quem quiser um contato, enfim, uma consultoria, né, um papo a mais, né? Olha aí, ó. Olha, gente, nosso site é www.irmãscoaches.com.br, e-mail irmãscoaches@irmãscoaches.com.br e tem também o telefone, que é o 31 998200510. Ó. Muito Tá bom. vendo? Isso é o tempo, otimizar o tempo. Isso é que eu chamo de um tempo bem aproveitado, hein? Isso É mesmo. Bem otimizado. Obrigada, Regiane, foi um muito prazer, obrigado, viu? Mais pela uma vez. presença. Tuca, Paulo, muito o prazer obrigado. foi todo nosso. Nós não nos conhecíamos Pessoalmente, né? né? Foi uma satisfação conhecê-las. Prazer foi nosso. E parabéns pelo trabalho que vocês Muito obrigada. desenvolvem. Muito viu? obrigada. Brilhantemente. E ouvinte da Face Live, muito obrigado também pela audiência. A qualquer momento, aqui estaremos novamente com mais uma entrevista, levando a você, né, aí da Face Live, sempre, né, aquela entrevista boa, onde a gente pode falar assim, puxa vida, valeu a pena ter dedicado tempo para essa entrevista. Tchau e até a próxima. Obrigado, Tuca. Obrigado, Tchauzinho. Regiane. Obrigada. Entrevista do dia.